Bora lá, galera. Tô aqui pra trazer uma curiosidade não só sobre mim, né, mas sempre sobre a matemática. Uma vez já me falaram que eu sou maluco, porque sábado à noite agora, 10 da noite, as pessoas gostam de farra. E o que eu tô pensando num standard hiper reais, matemática, porque é divertido pra mim, né? Claro que não o tempo todo, a gente tem que pausar porque cansa a cabeça, né? Mas é divertido. Então, o que eu quero falar hoje os reais pode ser visto como um subconjunto discreto dos hiperreais. Discreto! Vamos lembrar que um subconjunto discreto é um subconjunto que você pode separar ele em abertos. Você consegue isolar os pontos desse conjunto. Como assim os reais é uma reta contínua e completa? Como assim eu posso isolar seus pontos? E é isso que eu quero dizer com o quão patológico é falar de infinitesimais e análise não standard. E igualmente o quão fascinante é. Então, óbvio que eu não vou construir do zero, porque senão eu ia gastar umas 3 horas aqui. Mas eu vou trazer algumas premissas principais. Então, a gente denota por estrela R, os hiperreais, né? Os hiperreais, ele vai ser o quê? Basicamente, ele vai ser uma união. É que eu não posso descrever ele como uma união. Ih, vai dar problema. Mas o que, que ele vai ter? Ele vai ter os reais, vai ter os infinitesimais, que a gente vai chamar de mônada do zero. Tem um porquê que a gente chama assim, né? E, né, vai ter os hiperreais infinitos. Então, desimais. E esse infinito embaixo meio que já deixa claro, né? Então, é uma extensão dos reais. E ele é um corpo totalmente ordenado. Ou em inglês, linearly ordered field. Um corpo linearmente ordenado. Quer dizer que ele tem a melhor ordem que a gente pode esperar, né? Ou seja, ele está alinhado como numa reta. Então, de certa forma, os hiperreais é um jeito de você esticar a reta. Ela fica maior ainda em termos de... em alguns sentidos, né? E você dá um mega zoom. Você pode dar um zoom em cada ponto da reta, né? Bom, o que a gente chama de infinitesimal, né? Quando o número é infinitesimal, delta é infinitesimal se delta é menor do que r em módulo, o delta em módulo é menor do que r para qualquer r real que seja maior do que zero. Ou seja, ele está mais próximo do zero do que qualquer real, tanto vindo dos positivos quanto dos negativos, né? Note que o zero está incluso nessa definição, só que o zero ele é o infinitesimal trivial. Então a gente especifica que a gente não vai usar ele. Quase sempre a gente não vai usar ele, né? O importante são os infinitesimais não nulos. Beleza, eu conheço o infinitesimal. Então, qual é a topologia dos reais? Nos reais, lembra que ele é gerado, né? É a topologia dos reais, ou seja, os abertos dos reais são gerados por intervalos abertos. Ou seja, qualquer aberto que você quiser descrever, você pode descrever ele como uma união de intervalinhos abertos. Normalmente você vai precisar de uma união infinita e tá tudo bem. A gente pode unir infinitos abertos. Bom, se a gente for estender dessa mesma forma, qual é a topologia canônica, né? Porque essa é a topologia canônica nos reais, né? Qual seria a canônica nos hiperreais? Como a gente faz tudo nos hiperreais ser análogo, abertos são gerados por A, B, só que dessa vez A e B estão nos hiperreais, ou seja, eu estou pegando intervalos de hiperreais. Tanto é que para a gente especificar essa notação, essa é a notação de intervalo, né? Mas quando a gente está no contexto dos hiperreais, a gente busca deixar subentendido que a gente está pegando do intervalo com todos os hiperreais na metade do caminho, né? E bom, então se todo aberto pode ser gerado como uma união de intervalos, deixa eu pensar, né? Se eu fixo,
né, um delta, né, positivo infinitesimal. E eu quero centralizar o zero, né? Posso centralizar o zero porque os reais está contido nos hiperreais. Então, centralizei o zero real. Os intervalos hiperreais da forma 0 menos delta, 0 mais delta, resumindo, menos delta mais delta, nos hiperreais, enfatizando que é um intervalo hiperreal, o que isso é? São intervalos infinitesimalmente pequenos, né? Mas vamos pensar, qual é o único real que está nesse intervalo? Concorda que é somente o zero, né? Vou chamar esse intervalo de i, né? Se esse intervalo é i, o zero está nesse intervalo e não tem nenhum outro real nesse intervalo. Por quê? Eu preciso provar isso, não tem nenhum outro. Suponha se x é real e x está no intervalo, então esse x está a quanto? Uma distância infinitesimal de zero, né? Só que, se ele está a uma distância infinitesimal de zero, significa que esse x em si é infinitesimal. E se ele é real e infinitesimal, ele tem que ser o zero, porque o zero é o único infinitesimal. Ou seja, não existe nenhum outro real nesse intervalo. Veja bem, então, se eu definir intervalos dessa mesma forma, menos delta n e delta n positivo para cada n natural, múltiplos de infinitesimais continua infinitamente pequeno, né? Caso contrário, você consegue ter um absurdo só manipulando, usando propriedades de corpo. Existe um único x real em cada n. Existe um único x real, tal que x está em in. E esse x é o zero. Para toda essa família de intervalos, apenas os reais está aí. Então, a mônada do zero é a família de todos os infinitos. Ah, não vai dar. Não. Percebe que aqui eu fixei um delta específico, né? Se eu unir todos os intervalos in para um delta específico, todos os intervalos possíveis que estão com limites infinitesimalmente distantes, né, do zero, isso vai dar a mônada do zero. É a família de todos os infinitesimais possíveis. Estão contidos nesse intervalo de tamanho, digamos, infinitesimal. Isso foi uma união de abertos. Eu uni uma quantidade não enumerável de abertos. Isso é um aberto. Peraí, se isso é um aberto, então significa que os hiperreais, com esses tirando isso, é fechado. Tudo bem. Mas ao mesmo tempo, se a gente sabe que uma mônada em específico é aberta, a gente sabe que também a mônada de qualquer real é aberto. Porque o zero não teve vantagem tática aí. Qualquer intervalo de tamanho infinitesimal, você pode fazer a mesma ideia e ter a mônada em torno do número, né? E a mônada em torno do número vai ser uma união de abertos. Então, qualquer mônada vai ser aberto. Então, se eu unir todas as mônadas de números, né, com todos os x's reais, porém, com a exceção de uma única, que é a do zero. Isso vai ser o quê? Vai dar a estrutura inteira com exceção da mônada do zero. Eu uni infinitos abertos, eu uni todas as mônadas, exceto uma, né? E as mônadas são abertas, então isso é aberto. Mas a gente viu que ele é fechado. Então, abertos e fechados, são a mesma coisa. Achei um aberto que é também fechado. Significa que o complementar dele também é aberto e fechado. A gente chama de clopen. Closed open é um aberto e fechado. Spoiler, todas as mônadas vão ser abertos fechados. E o que acontece quando a gente tem uma topologia de abertos fechados? Ela é
totalmente desconexa. Significa que todos, né, a estrutura dos hiperreais pode ser descrita como uma união disjunta. Alguns usam a união assim quadradinho, né, com x percorrendo os aqui o x vai ter que percorrer todos os hiperreais, na verdade, né? Enfim, x percorrendo todos os hiperreais, né? As mônadas. É que não é tão simples assim, né? Mas eu posso descrever os hiperreais como uma união disjunta. Eu não posso percorrer só os reais porque tem os infinitos também, que vai estar meio longe, né? Mas eu posso descrever como uma união disjunta de abertos ou uma união disjunta de fechados, porque abertos são fechados. E aí acontece esse mega bug, que acontece o quê? Tá aqui a reta dos reais. Só que quando a gente olha, né, no non-standard, a gente dá um zoom tão mega furioso que a gente tem aqui, ó, o real, por exemplo, o número 0, tá aqui o número 0, e aqui tá tudo cercado de infinitesimais. Seria de se esperar que no fim desses infinitesimais estaria o número 1. Mas não, é disjunto. Então é como se fossem galáxias. Tudo é que a gente usa esse termo também. Tá aqui a mônada do 0 e ela tá totalmente separada da mônada do 1, que tá mais aqui na frente, projetado, né? Totalmente separado. Ou seja, acaba tendo gaps, furos entre as mônadas. Você consegue separar os reais. Quais são os problemas disso? Eles ficam separados, mas intuitivamente a gente pensa, 0. Se eu continuar indo para frente, em algum momento eu tenho que pular para o 1, ou para a mônada do 1. Tem que ter alguma coisa aqui no meio. Não, porque os hiperreais não é um espaço métrico completo. Não há completude. E aí falha porque assim, essa ideia de note, peraí, que eu pulei do 0 pro 1. O 1 não é o próximo real. Então percebe que tem um problema pior ainda. Se eu chegar no final da mônada do 0, a gente esperaria que existiria um gap e existiria um próximo real. Mas a gente sabe que não tem um próximo real. Os reais são não enumeráveis e não existe um real. Existem uma quantidade infinita de reais próximos do 0. Então, não tem um próximo. Então, as mônadas são todas separadas. Eu gosto de visualizar elas assim, como um monte de bolinha, tudo concatenada. Só que são infinitas delas. São tantas bolinhas concatenadas depois do 0 que eu não sei, não tem como você ter um real imediatamente depois. Porque todas essas mônadas são disjuntas, desconexas, abertos, fechados ao mesmo tempo. E o legal é que essa visualização de bolinhas vale para 2, 3, 4 dimensões. Você pode não standardizar mais dimensões e essas mais dimensões você consegue visualizar com essas bolinhas. E é bizarro, porque então você consegue isolar os reais. E por fim, né, o que significa ser discreto, né? X real e intervalo de menos delta mais delta, como subconjunto intervalo hiperreal, implica que o quê? O conjunto, em vez de x, vamos melhorar essa notação, peraí, melhorar a notação, x menos delta, x mais delta, isso, agora sim, significa que qualquer AB real tal que x estiver no intervalo AB e esse intervalo de tamanho infinitesimal estiver contido no AB, acontece o quê? A intersecção, né, real deles, a intersecção de A, B com os números reais vai ser o quê? Apenas o próprio x. Ah não, tem que ser o x delta. Oh meu Deus, vamos lá.
x menos delta, x mais delta. É meio que não precisava desse AB. Qualquer significa que vão ter intervalos que vão possuir um único real dentro dele. E é um intervalo, só que é um intervalo hiperreal. E isso é fascinante. Intervalos que têm apenas um real. Então, se você mexer esse intervalo, arrastar ele para um canto da mônada, o seu intervalo pode não ter real nenhum. Então, você vai ter pedaços da reta que nem vai ter números reais. Porém, vai estar infinitesimalmente perto de um real. Enfim, eu durmo pensando nessas coisas.